trabalho na Câmara Municipal. Vereadores de direita, conservadores, já vieram perguntar, pedir indicação de médico, perguntar se para determinado tipo de caso, se aquilo era, por exemplo, para poder fazer dormir. Ou seja, de outra forma, esse vereador que provavelmente vai defender uma coisa diferente lá no plenário, Uhum. mas só deles já terem perguntado, já significa uma coisa que põe em xeque, em algum momento aquela contradição vai servir Sim. para um processo de avanço. É uma sementinha plantada. E como o senhor falou, esse mesmo vereador, ele entende que o óleo, ele é mais saudável que o tarja preta, Não, né. entende Sim. geralmente é assim, é para o filho, é para a mãe, sabe? Uhum. A pessoa visualiza aquilo como outra pessoa e fala assim: "Uai, não é que é possível?" E e vai fazer mesmo que tenha uma discussão estreita, limitada, não, Uhum. é, por exemplo, uma das maneiras de fazer essa conversa ficar estreita é assim: "Não, eu estou falando de cannabis medicinal, maconha é outra coisa". Não, é a mesma É a planta, mesma é a mesma coisa, sabe, porque assim, né, o cannabis medicinal é remédio, maconha é crime. Então, cadeia, para o crime tem cadeia, para uma coisa medicinal não. Então, e nós estamos falando da mesma coisa. sim. Sim, sim. E falando dos efeitos, as coisas, lembrei que é uma coisa até recente na medicina, mas que foi uma coisa que movimentou muito o mundo da cannabis, a descoberta do sistema endocannabinoide no corpo humano, né. Eh Isso já entra nas pautas, já mudou alguma coisa no que se faz, no uso, nas aplicações, ampliou? O que que a descoberta disso, o que que o sistema endocannabinoide trouxe de transformação na discussão como um todo? O grande desafio, né, que a gente precisa de mudar as leis para poder também permitir, embora no ensino seja mais fácil estudar e tal, é que, por exemplo, os médicos, eles estudam o sistema nervoso, sistema circulatório, sistema imuno, mas não estudam o sistema endocannabinoide, que é um sistema que, exatamente por causa da pesquisa, não só desses que eu citei aqui, o Dr. Rafael Metiolan, o Dr. Elisaldo Carlini, se desenvolveram para poder explicar, mostrar que o corpo humano, olha só, essa convivência que eu falei da planta com a evolução genética do ser humano de 12 mil anos, fez com que, por incrível que pareça, a planta ela reproduz o que o corpo humano faz. Então, se a gente tem um elemento na planta que a gente chama de THC, no corpo humano, Uhum, a gente tem a produção de um elemento que chama anandamida, que lá nas relações com como que o cérebro humano dispara dopamina, dispara outros elementos, e tem os uhum. seus bloqueadores, os seus inibidores, a anandamida ela funciona exatamente como o THC faz. Só que o THC, ele quando você experimenta assim, a anandamida, uma das formas de se produzir anandamida é fazer exercício físico. Quando o ser humano Hum. faz exercício físico, ele aumenta a produção de anandamida. Aí eu falei assim: "Devia ser proibido correr então, porque se produzir extrato de maconha no Brasil é proibido, então se a pessoa está correndo, está produzindo maconha, então é proibido correr, ué". Se Né, os Olha corredores só. quando faz corrida de rua aí, eles estão devia chamar então de corrida de Isso. maconheiro, porque o povo tá ali lá, Maratona é tráfico de grande quantidade. tráfico de grande quantidade. Então o THC ele tem uma permanência na ação do cérebro mais tempo do que a anandamida. A anandamida, ela se desfaz com mais, velocidade. Outra coisa é que um dos momentos que o corpo mais produz o o tipo de substância que é similar ao CBD, por exemplo, é quando a mãe está amamentando o filho. Todo mamífero produz. Inclusive, é Caramba. por causa disso que, geralmente, quando o mamífero mama, ele tem sono, ele dorme, sabe? Por causa do Olha, que excesso de legal. CBD que ele está recebendo ali. Caraca. Então,
que o corpo produziu. A planta, o sistema endocannabinoide, é isso. Assim, a planta reproduz isso que o corpo humano faz e produz o mesmo tipo de substância, faz o mesmo tipo de efeito nesses processos. O CBD, por exemplo, ele é muito ativo no bloco, quando a pessoa tem esses processos epiléticos, que são, né, descargas de sinapses desordenadas, ele tem uma ação de ir bloqueando no sentido contrário, assim, e bloqueando para que essa dispersão de, de habilitações, de processos, não se Uhum. desencadeia de uma forma desorganizada. Então, ele provoca uma diminuição desses processos, fazendo com que a pessoa fique mais calma. E aí, assim, é uma das contradições assim, do processo. Contradições porque uma pessoa que está no processo epilético, ela ter por exemplo, os canabinoides em ação mais tempo, a forma mais rápida é a forma inalada. Então, assim, é necessário pesquisar sobre isso, assim, né? Porque imagina que é problemático para a ciência, assim, ou para a medicina, prescrever uma forma inalada para uma criança que tem processos epiléticos, por exemplo. Hum. Mas, ou seja, então, esses estudos no Brasil e no mundo são estudos que têm uma produção hoje em dia muito farta, muito. E é claro que aí as pessoas desenvolvem coisas, mas a maconha, para uma pessoa que já tem uma tendência esquizofrênica, ela potencializa essa esquizofrenia. Toda pessoa que utiliza isso precisa de um acompanhamento. E ali existe também essa escolha do que é o tipo de substância e a dosagem que pode levar a pessoa a um processo desse, como pode ajudar ela a conter um processo É desse. isso que eu ia falar, né? Porque o que diferencia a droga do veneno é a dosagem. O remédio do veneno é a dosagem. Exatamente. Exato.